Como é que é a sua história? E fala um pouquinho sobre os desafios de um secretariado tão complicado, tão complexo, né? Meio ambiente, infraestrutura e logística, envolve quase tudo. Nós temos ali vários desafios e eu vejo também como oportunidade, né? Oportunidade da gente agregar, somar, eu sempre falo isso, nosso corpo técnico já é muito bom e a gente veio para somar. Então, quando eu comecei a minha carreira, comecei como engenheira, na verdade, engenheira civil, e muito na parte de recursos hídricos, lá na Transposição de São Francisco, mexendo com a gestão lá dos contratos, orçamento, etc. Passei um pouquinho ali, fiquei acompanhando a Defesa Civil também na parte federal, e depois fui ali para a Procuradoria do IBAMA, passei um tempinho também, voltei ali também para ajudar na parte lá, quando teve o desastre Mariana, etc. Fiquei um pouco no Ministério da Integração. E quando eu migrei para o programa de parcerias de investimento lá na presidência, para a gente mexer com a parte de concessão, parcerias público-privadas, aí eu tive um contato mais próximo com o nosso governador. E ficamos ali algum tempo. Quando ele virou ministro da Infraestrutura, recebi o convite para ir para a consultoria jurídica. Eu já tinha entrado na Advocacia Geral da União enquanto procuradora federal. Fui lá com ele e aí ajudei também na parte lá de portos, transportes terrestres, rodovia, ferrovia, porto, trânsito. E aí agora estamos aí nesse nosso desafio, né? Que eu acho que a gente está aqui para conversar um pouquinho e, por favor. Nessa época, muitas concessões saíram do papel, né? A gente foi ver aeroportos e tal, acho que principalmente os aeroportos. E essa é uma bandeira, né, do governador, e inclusive esteve aqui para falar disso também, né? Das concessões, das privatizações. O Megali falou, a senhora comanda uma super secretaria. O que tem de orientação do governador de foco para quando chega um secretário, começa um novo governo, de prioridades em relação a isso, em relação às concessões, em relação ao investimento? Dá para elencar? Sim, com certeza. Quando a gente conversou, eu falei para ele, não, governador, topo, desafio, vamos lá, estou aqui para ajudar, para trabalhar. E aí vou organizar direitinho a secretaria para a gente ter foco, ter planejamento e para a gente executar, né? E aí qual que era a diretriz? Natália, faça, organize, de forma que a gente consiga prestar o melhor serviço para o usuário. Então, o foco é esse, né? Então, tudo que a gente for fazer lá, vocês vão me ouvir falando muito disso. A gente vai olhar, vai conversar com a sociedade, por isso que é importante também a gente estar aqui, né? Para ouvir e aí conseguir pegar as nossas diretrizes, o que a gente está planejando e executar de acordo com o que for melhor para a sociedade. Então, como é que a gente organizou? Falando bem rapidamente aqui. A gente pensou o seguinte, vamos fazer 4 subsecretarias, tá? Então, uma de meio ambiente, e essa de meio ambiente a gente sempre vai dar o protagonismo, seja para a pauta do meio ambiente, que é que a gente está falando? Biodiversidade, fiscalização, restauração ecológica, planejamento, educação ambiental, que é algo muito importante, seja de forma transversal, que a gente vai pegar a sustentabilidade, o meio ambiente e colocar nas demais políticas públicas. Em quais, né? Na outra subsecretaria de recursos hídricos, saneamento básico. E é interessante, a gente estava falando aqui, né? Todo dia, né? Enchente, cheia, a gente tem que enxergar a cadeia como um todo. Então, a gente tem que olhar lá do início, lá da montante até a jusante, até no final, para quê? Para a gente não fazer o que eu chamo de enxugar gelo. Então, é óbvio que é importante, a gente vai ter as políticas de atendimento para o município, de olhar para o usuário e falar assim, não, a gente está pronto, dar uma pronta resposta. Isso a Defesa Civil é muito importante também. Mas a gente está pensando em coisas estruturantes. Aonde que eu tenho que colocar uma obra para eu não ter recorrentemente os mesmos problemas, que é algo que a gente vê muito. Então, a gente pensa a cadeia como um todo. Uma outra de energia e mineração, e aí aqui a gente vai focar muito em transição energética, energias renováveis, hidrogênio de baixo carbono. Vamos estudar como é que a gente consegue melhorar isso aqui e transformar o estado de São Paulo em mais referência do que ele já é nessa pauta. E uma outra já tem um pontapé inicial nesse sentido? Como é que vai ser feito? Já tem contato com as empresas? Sim, Como é que vai funcionar isso? A gente tem conversado bastante com o pessoal, até o governador estava em Davos, né, na semana passada também, já levou essa nossa pauta. A gente agora está estudando no âmbito dos nossos projetos como é que a gente consegue fazer essa integração. Então, vou dar um exemplo aqui da nossa outra até subsecretaria, que é de logística e transporte, que a gente vai focar em plano estruturante, né? A parte de concessão, gestão contratual vai ficar lá com o secretário Benini na Secretaria de Parcerias. Uma coisa que a gente tem que resolver aqui no estado de São Paulo, e aí respondendo sua pergunta também, balsas. A gente sabe que a estrutura é precária, a gente tem que endereçar esse problema, que já é um problema que se arrasta aí. Como é que a gente vai fazer? A gente vai estudar concessão.
E não é a concessão comum. É muita concessão patrocinada administrativa. O que isso quer dizer para quem está ouvindo a gente, né? Que é um serviço essencial que precisa de uma contraprestação do público para parar de pé o programa. Então, a gente está pensando em fazer essa modelagem e como é que a gente pode, por exemplo, estudar no âmbito de uma concessão uma forma de combustível mais renovável, muitas vezes ali como obrigação gradual, eventualmente, a gente estimular o uso de bicicletas, por exemplo. Como é que a gente consegue agregar tudo isso numa modelagem? Como é que a gente consegue colocar uma descarbonização ali no âmbito desse programa? Tem como, você me perguntar? Tem como. Nas concessões rodoviárias, por exemplo, a gente tem um tópicozinho ali de neutralização de carbono. É o início, nos veículos da concessionária. O que tem que fazer? Ele tem que neutralizar o que ele emite. E aí, por que não? A gente tem um programa aqui em São Paulo já de um tempo, um programa muito interessante, chama Nascentes, que a gente tem áreas identificadas para restauração ecológica, 4.600 hectares. Por que a gente não faz a ligação dessas duas coisas, né? Tem uma obrigação do concessionário já, e eu tenho um programa que identifica onde eu preciso restaurar. Então, por que eu não junto uma coisa à outra? O concessionário restaurar onde eu já identifiquei que é importante. Um exemplo só aqui para a gente discutir.